Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio do MesaCast da Feira da Leitura e hoje estamos com uma convidada especial, a Nádia César, coordenadora geral de Leitura e Bibliotecas do Ministério da Cultura, reforçando que estar aqui na APEIA, principalmente dentro do Novo Céu, uma infraestrutura itinerante do Ministério, é algo muito importante para a gente, porque reforça práticas de democratização do acesso à cultura enfim, abre portas para que a gente construa um diálogo potente sobre esse futuro e essas práticas, né? Nádia, eu queria começar contigo perguntando, até ela parte da ideia de que a leitura é uma infraestrutura cultural do país. Então, o que isso significa na prática para você dentro das políticas públicas? Olá a todos e todas. Eu entendo que leitura, para além de um direito cultural, é uma ferramenta, né, de transformação, de democracia, e cada vez mais que a gente amadurece enquanto sociedade, a gente percebe o quanto a leitura é essa ferramenta, né, de emancipação, mas também de senso crítico, de percepção do mundo, de tomada de decisão mais lúcida. Então, quando a gente fala de política pública a partir da leitura, a gente está falando da ampliação de acesso a muitas outras políticas e a um posicionamento cidadão. Perfeito. Então, para você, dentro desse cenário, quais são os principais desafios para garantir o acesso ao livro, à leitura, à literatura e às bibliotecas de forma mais estruturante, né, Graça? Os desafios são muitos no país continental, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, para o equipamento que estamos, né? Já não deve ser. O grande desafio era chegar onde estruturas físicas não existiam em populações menores, com mais dificuldade de acesso. E aí a gente olha para essa solução incrível que é o Novo Céu, por exemplo, né? Que ele consegue chegar com uma infraestrutura, né, tecnológica e literária e cultural para tanta gente, para tanta comunidade, e a gente vê isso se ampliando. Isso é um ponto que eu acho que faz muito sentido para um país como o nosso, né, nas peculiaridades que temos. Quando a gente olha para os municípios pequenos, que só tem a biblioteca como esse equipamento cultural, a gente entende como é importante recursos como a PENAB, que vão para o município, para que a gente possa estruturar essas bibliotecas, entendendo que é a partir delas que esse acesso é ampliado efetivamente, né? Eu sou do interior, por exemplo, e o equipamento cultural que eu tinha na minha cidade, na minha infância, era a biblioteca. E foi ali que eu tive acesso a esse universo, possibilidades, eu e tantas outras crianças e adolescentes, e essa história você vai ver repetida muitas vezes, né? Então, olhando para esse universo da leitura e essa percepção de que equipamentos estruturados e muito pulverizados no país podem ser um diferencial para a gente alcançar maior acesso, o desafio maior está aí. Como é que a gente faz para chegar em toda parte? E tem uma outra questão que é mais ampla e é social, que é de um imaginário de leitura como algo muito talvez precário e muito ainda pouco difundido num país onde a gente vê essa prática acontecendo efetivamente nas comunidades indígenas do interior do país. A gente vê entre as mulheres pretas de muitas comunidades, grupos de leitura, movimentos sociais que trazem essa leitura, uma leitura muito temática, uma leitura muito identitária para dentro dessas comunidades, e isso é muito potencial, isso traz muitas possibilidades. Então, mudar esse imaginário de que não lemos, de que não gostamos de leitura, de que o livro não é importante, ou de que o livro não faz parte de um valor social, também é um desafio. Com certeza, e a gente viu muito isso nas falas da Lele Alves, a gente jovem, do Igor Burhan, da própria Jadma ontem, né, contando um pouco como que a leitura trouxe esse lugar de pertencimento e de poder sonhar outras coisas a partir dela, né? A gente tem uma ideia de que a tecnologia supera a prática da leitura, mas eu acho que ela entrega outras formas e outras configurações de se relacionar com a leitura, de se relacionar em rede com a leitura também, né? Então, eu acho isso muito potente, Nádia.
Bom, aí a gente separou uma perguntinha que eu acho que toca muito a prática, né, do que vocês pensam em estrutura, e era o que significa, na prática, estruturar um sistema nacional de bibliotecas que dialogue com as bibliotecas comunitárias e outros territórios. Ponto 1 desse tema é entender que as bibliotecas comunitárias somente agora integram um Sistema Nacional de Bibliotecas. A gente tinha um Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e a potencialidade da biblioteca comunitária, né, a multiplicidade das bibliotecas e o papel de Estado que elas fazem efetivamente nessas comunidades faz com que a gente perceba que não faz sentido nenhum elas não integrarem o Sistema Nacional. Então, o primeiro desafio, Mária, é esse, é a gente trazer o mesmo peso, apesar das singularidades desses equipamentos, para integrar um grande sistema nacional, e aí, atendimento com política pública, mas também olhando para as peculiaridades, olhando para a própria funcionalidade daquele lugar, que muitas vezes não se adequa a um modelo geral e estandartizado. E, por outro lado, como é que a gente cria conexões entre essas bibliotecas, entre esses integrantes desse sistema público e comunitário. Como é que a gente mostra para essas pessoas, ou dá ferramenta para essas pessoas para elas se entenderem como um ecossistema só, que só se fortalece quando se agrega, quando se conecta, quando tem trocas, né? A gente vê isso acontecer em muitos lugares, dessa comunicação entre a biblioteca pública e a biblioteca comunitária, e como isso amplia possibilidades para ambos os equipamentos, né? E como essas pessoas também têm que se enxergar nesse ecossistema como um todo. É um desafio grande, mas eu acho que ele é muito necessário e, naturalmente, eu acho que isso vai se ampliando e se especializando com o tempo, considerando que estamos aí no ano 2 de conexão entre esses dois universos, né? Muito legal. Com a sua fala, eu fico pensando muito, a gente bateu um papo com o José Castilho aqui, e ele trouxe muito que futuro para ele é essa relação de alinhar potências, né? A gente parte de um movimento com o novo PNLL de aproximação, né, da cultura e da educação, então a gente está cada vez mais solidificando essa massa de transformação social, né? E isso vem muito na sua fala, né? Esse alinhavar, que é o tema da nossa teia, mas que ele se materializa com essa visão prática, com essas construções dessas políticas, com a visão de como isso desce para os territórios e para os pontos de cultura e para os pontos de leitura, né? E aí, por fim, Nádia, queria agradecer a sua participação conosco e essas reflexões muito generosas que você traz, porque não é só a política que muda, né? Eu acho que precisa de um pensamento também estruturante que faça com que as pessoas possam utilizar, possam ter ciência e conhecimento dos direitos, das funcionalidades que elas têm para implementar isso dentro dos territórios e dos próprios projetos, né? E aí eu queria deixar assim, uma última recomendação sua de o que você acha que falta para a gente alinhavar. Assim, o que você recomenda com essa visão de alinhavar o futuro? Eu acho que essa teia, a nossa primeira teia de leitura, ela é muito representativa desse movimento, né? Por diversos fatores históricos e sociais, a gente não conseguiu avançar nessa conexão até aqui. E aí, essa teia da leitura, por exemplo, é um produto já desse movimento, né? De tentarmos estar juntos e conectados com esse objetivo que é nosso, né? De todos nós. Cada um está ali na sua frente trabalhando com o mesmo esforço, para o mesmo foco. A gente só precisava se conectar. E aí, quando a gente fala de conexão, a gente fala de políticas públicas que se conversam, como o MovCel, como os pontos de cultura, como o livre leitura, mas também das pessoas, como as pessoas se conectam, né, em rede. E eu acho que o grande rico desse momento que vivemos aqui, isso ficou muito claro para mim, em diversos lugares os esforços estão acontecendo. Então, uma teia, ela geralmente se forma naturalmente, né? E aí a gente vê como estamos convergindo para esse mesmo movimento de precisamos nos dar as mãos e precisamos articular
ferramentas, políticas e pessoas para que a gente consiga inserir na sociedade essa visão que para nós é muito óbvia, mas muitas vezes não está no modelo de pensamento social, não está nos nossos modelos de sociedade, que muitas vezes faz essa triangulação entre tecnologia, educação e leitura, cultura. Então, a gente precisa convergir para o mesmo lugar e não competir, ou pelo menos parecer que é uma competição, e estar, por exemplo, no Ministério da Cultura, no Ministério da Educação, as secretarias de cultura com as secretarias de educação, as pessoas das comunidades, das bibliotecas comunitárias com as bibliotecas públicas, um pontão da cultura, e como é o Abra Palavras, articulando aqui, e a gente tem os pontos de cultura, e agora os nossos pontos de leitura. Isso tudo faz com que essa grande teia se fortaleça, e a gente, inclusive, alcance o que é mais importante desse processo, que é as pessoas se identificarem com isso, se identificarem como parte efetiva dessa teia, né? Nós no Estado, vocês na articulação, as pessoas nas comunidades. Então, eu acho que o nosso caminho ele é virtuoso, e a gente está alcançando uma maturidade de percepção desse universo e de aproveitamento desse universo que nunca tivemos. Então, eu acho que isso é muito positivo para todo mundo. Perfeito. Obrigada, Nádia. Pessoal, acompanhem a gente, ainda vamos ter muitos convidados pela Via da Leitura. Lembrando que a Via da Leitura é uma realização do Instituto Abra Palavra, com o Ministério da Cultura, a CIFLI e a SCDC. Até mais!